Querido irmão, querido amigo que está com a gente também, você que acompanha o nosso culto, eu queria convidar você a poder refletir comigo nesta mensagem que Deus tem colocado ao meu coração. Tenho feito ao longo dessa semana uma experiência com a nossa classe, de escola bíblica. Eu tenho um grupo de irmãos queridos que nós nos desafiamos a fazer a leitura de todo o livro de Jó, até não este domingo, mas o outro. E ao longo das leituras, naturalmente, Deus vai falando com a gente, porque a palavra de Deus ela é viva, como diz Hebreus capítulo 4, 12, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, ela penetra repartindo juntas e medulas, vai até a divisão da alma e ela é apta para discernir nossos pensamentos e quais são as intenções do nosso coração. A palavra de Deus, ela é como uma espada. Como diz Jeremias, é como o martelo que esmiuça a pedra. Ela é como o fogo que queima a palha, ou seja, queima as impurezas. Meus amados, na presença de Deus, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Mas como estar na presença de Deus, em meio a circunstâncias como estas que nós estamos vivendo? O livro de Jó, ele é exatamente um livro que eu creio Deus deixou em sua palavra, revelando-nos através do seu servo Moisés. Muitos acreditam que a autoria do livro de Jó tenha sido dada a Moisés. Mas é interessante que Deus tenha deixado este texto, esta narrativa, esta história, para nos fazer lembrar que as circunstâncias que nós enfrentamos, elas são apenas momentos de teste, de desafio, para que os nossos corações sejam avaliados em nossa fidelidade, em nossa confiança. Deus está nos chamando nesse tempo para que nós estejamos demonstrando realmente algo que é muito maior a toda a situação. Diante de tantas notícias difíceis para muitas famílias nos nossos dias, famílias vitimadas, como nós comentamos aqui, por essa gravidade da pandemia, seja por enfermidade, seja pela fatalidade, seja pela perda do trabalho, que infelizmente temos algumas pessoas sofrendo isso, não algumas, mas muitas. Famílias que são protagonistas de histórias tristes, famílias que são dignas da nossa compaixão, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa solidariedade. É provável que muitas perguntas estejam sendo feitas nesse momento em relação a Deus. E exatamente por isso que eu gostaria de compartilhar com você esta reflexão. Muitas perguntas que Jó também fez no seu tempo. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Será que Deus, Ele está me castigando? Deus não tem sido injusto em tudo isso? Por que Deus permite que pessoas boas morram, enquanto pessoas más parece que não são atingidas por essas circunstâncias? Sabe, muitas perguntas, por que isso aconteceu na minha família? O que eu fiz? E muita gente começa a fazer essas especulações diante da situação, das circunstâncias pandêmicas e das circunstâncias de adversidade que nós estamos vivendo. Mas todas essas perguntas, elas não são nenhuma novidade, porque na verdade o livro de Jó, por exemplo, ele foi escrito há cerca de 4.000 anos atrás. Então, são perguntas que desde os primórdios da humanidade também são feitas, porque o coração humano não compreende todas as ações de Deus, toda a grandeza da sabedoria de Deus, toda a maneira como Deus conduz as coisas. E é natural que pessoas que não conseguem alcançar essa dimensão de conhecimento façam perguntas. Sempre foi difícil para nós humanos lidar com a questão do sofrimento, com a questão da dor, com a questão da perda, mas eu estou vindo até você nessa noite exatamente para lembrar que também tudo isso não foi desejado por Deus. Tudo isso
não era planejamento, nem propósito, nem plano, não era plano inicial de Deus. Esta situação veio como uma situação de agravamento por decorrência do nosso pecado, decorrência do pecado da humanidade, que infelizmente nos trouxe morte, nos trouxe sofrimento, nos trouxe dor, nos trouxe todas essas angústias. Deus jamais desejou que o homem atravessasse essa situação. Mas e quando o sofrimento atinge pessoas justas? Sabe, pessoas fiéis a Deus, pessoas que procuram viver em total obediência aos seus mandamentos. E aqui eu estou falando realmente de total obediência aos seus mandamentos. Será que nós vivemos em total obediência aos mandamentos? Pessoas que lutam pelo que é direito, pessoas que demonstram amor pelo próximo, pelo desamparado, pelo necessitado, pessoas que procuram a saúde espiritual da sua família, pessoas que se mantêm na presença de Deus, como era o caso de Jó. Diariamente, Jó estava preocupado em andar na presença de Deus. E eu não sei se houve alguém na história da humanidade que tenha sofrido tanto quanto Jó sofreu. Que perdeu todos os seus bens, que perdeu todos os seus filhos, que perdeu a sua saúde, sua mulher entrou em depressão, durante a noite ele tinha pesadelos, ele tinha opressão maligna. É isso que vai dizer o livro de Jó. Jó sofreu e não tinha paz. Ele não tinha paz nem para dormir. Eu não encontro na história, não consigo pensar alguém que talvez tenha sofrido tanto quanto Jó sofreu. E a história de Jó, ela se passa numa região, vou pedir para colocar aí para você essa informação, na terra de Uz, que é uma região em que, segundo os historiadores, ficava ao nordeste da Palestina. Temos um mapinha aí para você acompanhar, que ficava entre a Jordânia e a Arábia Saudita. Era uma região com um suprimento abundante de água. Então esse quadradinho aí que está marcado nesse mapa que você está olhando aí na sua tela, né, era uma região provável da moradia de Jó, né, e de toda a sua família e ali os seus rebanhos, né? É bem exatamente aí nessa região que hoje ela fica situada entre Jordânia e Arábia Saudita. E ali era uma espécie de um vale, de um ambiente onde havia muita água. E você tem aí, olhando aí a sua imagem, a visão de um árabe, né, em que no fundo dele tem vários cabritos, várias ovelhas, né? Essa região, ela tinha muita água, dizendo que de 45 centímetros a 60 centímetros já era possível encontrar água ali naquela região desértica, que possuíam também os seus oásis. Era uma região realmente apropriada para o pastoreio. E é interessante que a palavra Uz, que é o nome que é dada a essa terra no livro de Jó, naquele tempo se chamava Uz, ela significa firmeza. É interessante esse relato, esse significado dessa palavra, porque naquele lugar Jó passaria por uma terrível provação que iria testar a sua firmeza. Ia testar a sua firmeza de fé, a sua firmeza espiritual, a sua firmeza na confiança. E essa história traz inúmeros ensinamentos sobre o sofrimento humano e essas questões que estão relacionadas a Deus. Eu quero ler para você o primeiro capítulo de Jó, para a gente poder relembrar um pouquinho aquilo que é dito nessa passagem. Jó, capítulo 1, verso 1. Quero convidar você a ler comigo. Olha o que diz lá. Na terra de Uz havia ou vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi
e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz. De modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e fui eu o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então ele se prostrou no chão em adoração e disse, eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. O que nós sabemos sobre Jó que essa passagem está nos contando? Algumas coisas eu quero destacar aqui. Primeira coisa que nós sabemos sobre Jó, ele era um homem íntegro e justo, que temia a Deus e evitava o mal. Outra coisa que também é dito que ele tinha 7 filhos e tinha 3 filhas. O texto também diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentos e tinha muitos servos à sua disposição.
Ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Continuamente, após cada banquete, ele convidava seus filhos para estarem na presença de Deus. E ele era um homem humilde, um homem que, diante do sofrimento, ele se entregava à adoração, suportando tudo com extrema devoção. Sabe, mesmo quando ele afirma que o seu sofrimento é terrivelmente pesado, ele simplesmente diz que ele deseja morrer a correr o risco de se tornar infiel a Deus. Isso está lá em Jó capítulo 6, verso 9 a 10. O sofrimento sempre nos coloca numa cama de incompreensão, porque a gente entra muitas vezes numa crise. Mas veja mais sobre Jó. Jó foi um homem consciente. Ele sabia que tudo o que possuía não era seu. Vai dizer o verso 21. Isso talvez tenha sido uma das razões de ter aliviado um pouco o sofrimento de Jó. É muito mais difícil a perda, para aquele que possui apegos. Mas Jó, ao que parece, ele não tinha nenhum apego ali aos seus bens materiais. Ele vai louvar a Deus, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma coisa ainda que a gente destaca nessa situação de Jó, que Jó era um homem de coração leal, que não culpou a Deus por seu sofrimento. Nesse momento, Jó, ele ainda usufruía de plena saúde. Satanás só vai atacar ele no capítulo 2, que nós vamos falar numa outra ocasião. Mas nesse momento, Jó ainda usufruía de plena saúde, mas ele já havia perdido tudo, inclusive os seus filhos. Sabe, Jó nos ensina que dor e sofrimento não são motivos para nós abandonarmos a nossa fidelidade. Sabe, pelo contrário, são oportunidades para mostrar do que nós somos feitos, para mostrar o que de fato vai dentro de nós. Qual é realmente o fundamento daquilo que eu digo como adorador de Deus, como servo de Deus? É nesses momentos de sofrimento que nós vamos provar se é verdade aquilo que eu digo acreditar, aquilo que eu digo crer. São nesses momentos de sofrimento que nós somos testados. Paulo, no seu sofrimento, ele disse, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está dizendo que quando ele estava sentindo-se enfraquecido, é então que ele se tornava mais forte. Porque, na verdade, quando nossa humanidade ela é fragilizada, quando a nossa vida ela é tirada do rumo, do controle das nossas mãos, é então que Deus ele tem possibilidade de assumir o controle e dar a direção que a nossa vida precisa. Jó, ele sabia disso. Mas é claro que a dor, ela nos joga numa cama de incompreensão. O sofrimento nos leva muitas vezes a muitos questionamentos. Viver entre o sofrimento e a confiança, muitas vezes pode ser uma linha muito tênue, que a gente precisa aprender, meus amados, a equilibrar. Nós precisamos confiar em Deus, apesar de toda a dor que nós muitas vezes possamos sentir. Como que Jó, ele lidou com as suas perdas? É o segundo ponto que eu quero compartilhar com você na noite de hoje. Eu vou pedir para voltar aquele mapinha que nós tínhamos colocado, logo no início, que fala da região aonde Jó ele estava estabelecido. Eu achei interessante que um estudo observou que Jó, ele sofreu ataques de todos os lados, norte, sul, leste, oeste.
É interessante nós observarmos, por exemplo, os sabeus que vieram do sul, né? Depois fala-se de fogo de Deus, né? Alguns estudiosos acreditam que raios vindos da direção do mar, né? Do seu lado oeste. Aí você tem então do lado norte, vindo os caldeus, eles vindo para levar os 3.000 camelos de Jó. E lá do lado oeste, nós temos então vindo o vento do deserto, que derrubou a casa aonde os seus filhos estavam morando, e estavam ali se reunindo, e ali naquele momento, infelizmente, eles vieram a morrer. É interessante que a sequência dos fatos ocorre numa ordem, num sentido horário. Parece que o diabo, ele estabeleceu até um cronograma para poder levar Jó ao sofrimento, no sentido do relógio. E é interessante nós observarmos essa situação, sabe? E é interessante que cada área que foi atacada na vida de Jó, representa uma base que o diabo estava querendo tirar para que Jó se demovesse da sua fidelidade a Deus. Veja só, quando é dito lá que os sabeus atacaram, levando as 500 juntas de boi, os 500 jumentos, né? O que isso representava para Jó? Representava o seu sustento financeiro, o sustento financeiro da casa de Jó. Depois, quando é falado que as ovelhas, as 7.000 ovelhas foram queimadas ali por raios, vindos de cima, vindos do oeste, vindo da direção do mar. Quer dizer, além de também ser um sustento financeiro ali, somado à agricultura na vida de Jó, as ovelhas elas tinham uma outra serventia, que era a serventia dos seus cultos espirituais, da sua vida espiritual. Quer dizer, sem ovelhas, Jó não tinha condições de sacrificar a Deus em adoração. Porque naquele tempo era assim que acontecia a adoração, por meio de sacrifícios, por meio do derramamento de sangue que viria representar e simbolizar Jesus no futuro. Outra coisa que a gente vê quando os caldeus atacam e ali os camelos são roubados, o que isso significava? Os camelos eram os meios de transporte. Os camelos representavam a mobilidade e a possibilidade de encontrar uma saída em meio à crise. Agora, sem camelos, Jó estava isolado. Ele estava ali preso naquela região. Ele não tinha como ir procurar alternativas, a não ser que alguém fosse em seu socorro. Mas Jó, ele não podia fazer mais nada. E nós vemos então a última situação de Jó, os 10 filhos de Jó. Todos eles foram mortos. E ali a gente fala sobre questão de família. E família representa estabilidade emocional e é também base motivacional. Quando a gente conversa com pais e mães, a gente muitas vezes ouve assim: eu estou fazendo isso para os meus filhos. Eu estou fazendo isso para que eles possam ter alguma coisa. Eu estou fazendo isso para que eles possam crescer, para que eles possam aprender. Os pais normalmente vivem em função dos filhos. Agora, Jó não tinha mais um motivo para viver. Ele não tinha para quem deixar herança. Ele não tinha mais, motivos para viver. Os homens naquele tempo, e Jó teve sete homens, filhos homens. Eles tinham um papel fundamental, eles ajudavam na agricultura e por isso que o Salmos vai dizer que feliz é aquele que enche as suas aljavas de filhos, porque naquele tempo, filho homem era força braçal, era força de trabalho e também para ir à guerra. Então o homem tinha nesse tempo, naquele momento, de fato, um pouco valor mais estimado do que a mulher, infelizmente. Mas o que acontece exatamente, morrem todos os filhos de Jó, assim também morrem todas as filhas de Jó. Quer dizer, todo o seu patrimônio foi embora, toda a sua família, toda a estabilidade emocional, toda a possibilidade de resolver a situação de crise, todo o seu aspecto financeiro, tudo
até a sua possibilidade de adoração. A relação espiritual de Jó ali estava quebrado porque não tinha mais como oferecer sacrifícios a Deus. Satanás, ele tentou afunilar Jó para que ele pudesse se demover, acabar com a sua fidelidade a Deus. Você já sentiu-se pressionado em alguns momentos de sua vida? Já se sentiu oprimido? Já sentiu como se forças de trevas estivessem de fato sobre a sua vida e parece que você não consegue sair dessa situação? Você não é a única pessoa. Muitos de nós, em determinados momentos de nossas vidas, passamos por sentimentos assim. Mas é claro que não nesta proporção que Jó enfrentou. Quando a gente fala dos filhos de Jó, é interessante mencionar que os filhos de Jó eram aqueles que eram pessoas cheias de vida, gostavam de festas, eles gostavam de se reunir, eram pessoas felizes, sabe? Eram pessoas que deixavam lembranças. Eu imagino que quando eles morreram, muita gente deve ter lamentado os filhos de Jó. Eles eram irmãos que se amavam. Quando cada um dos filhos preparava o banquete na sua casa, eles sempre chamavam suas irmãs. Não havia uma desarmonia na vida familiar de Jó. Jó conseguiu estabelecer em sua casa, de tal ponto, um temor a Deus, de tal ponto, uma organização familiar, que havia ali respeito pelo seu pai, havia honra pelo seu pai. E Jó, então, ele tinha essa alegria. Ele tinha essa alegria de ter a sua família unida. Eles eram unidos, eles se preocupavam uns com os outros. Eram filhos obedientes. Qual pai não se alegra com ter filhos obedientes? Sempre que o pai os chamava para interceder por eles e para orar, nenhum deles dizia não, nenhum deles dizia que estavam cansados. Todos tinham o pai em grande estima e quando o pai chamava, eles iam. Sabe, eram filhos que agradavam ao coração de Jó. Como qualquer pai e mãe, perder filhos é talvez a maior dor. E eu sei disso porque, como pastor, eu já acompanhei muitos sofrimentos de mães que perdem seus filhos, pais que perdem seus filhos. É como se fosse uma faca entranhada no coração. É muito difícil. Perder um filho é algo que não é normal, vamos assim dizer, né? O normal é os mais velhos morrerem primeiro, não os mais novos. E é uma dor tremenda para os pais. O texto nos mostra que enquanto Jó recebia informação de perdas, é interessante observar isso, da perda dos seus bens, ele até parece que está meio estático. Falou que os funcionários tinham sido mortos, os bens tinham sido levados, mas quando ele recebe a informação de que seus filhos haviam morrido, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes e que ele raspa sua cabeça, que ele vai se prostrar ao chão e ele vai adorar a Deus. Dennis Allen, ele fez um estudo explicando por que as pessoas da Bíblia rasgavam as suas vestes. E ele diz que a prática de rasgar as roupas nas culturas orientais mostrava emoções fortes. Na verdade, estava ali mostrando tudo o que estava sentindo, sabe? Geralmente angústia, geralmente tristeza, geralmente remorso. Mas Deus, ele vai começar a mudar um pouco o sentido disso. Lá em Joel, capítulo 2, versos 12 a 13, o Senhor, ele vai através do profeta lembrar o seguinte, ele fala assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor. Jó seguiu o costume na sua cultura que manifestava a sua dor, a sua angústia, rasgando suas vestes. Mas sabe qual foi a segunda atitude de Jó? Ele rapou a sua cabeça. Isso aí tem uma conotação também, significa humilhação, significa subordinação, submissão.
Sabe, é como se Jó tivesse dito para Deus o seguinte ali, ele disse assim: Senhor, eu estou precisando da tua cobertura sobre a minha cabeça. Eu arranco os meus cabelos, para que tu sejas aqueles que venham cobrir a minha cabeça. Temos que esse entendimento pelo fato de que Jó, ele se prostra ao chão. Ele adora a Deus. Jó nos ensina que em dias de sofrimento, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos humilhar, nos subordinar, nos entregar, deixar Deus ser Deus em tudo isso, porque a gente não entende o que está acontecendo. É melhor você não ficar nessa discussão, nesses questionamentos, é melhor deixar Deus conduzir essa história. Olha o que diz o Salmo 91, versos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. A gente precisa se lembrar do exemplo de Jó. A gente precisa, saber, entender como Jó lidou com essa situação. Mas é bom também a gente saber como Satanás age. Porque a história revela algo que Jó não conhecia no primeiro momento. A primeira coisa que a gente vê é que Satanás ele se apresentou junto com os anjos ao Senhor. E quando ele se apresenta ali no meio, o seu intuito era se colocar ali também. O que os anjos foram fazer diante do Senhor? Eles foram se colocar para servir. Mas então Satanás entra ali no meio. E o que acontece? Deus logo percebe. E aí Deus pergunta: de onde você vem? A resposta de Satanás é exatamente: eu vim de perambular pela terra. Ou seja, ele perambula pela terra procurando vítimas para suas maldades. Outra coisa que a gente vê é que ele é um ser que ele trabalha com a desconfiança. Porque ele vai questionar a Deus, sabe? Sabe por que Jó é fiel a você? Porque você protege ele, porque você coloca a sua mão sobre ele. Tira a mão sobre ele e ele vai te negar na tua face. O diabo ele é usado para questionar a Deus, ele é usado para colocar você em dúvida, ele é usado para questionar a cada um de nós, ele é assim. Ele promove uma falsa ideia também de injustiça. Sabe, ele começa a falar alegando Deus, que Deus abençoa uns e a outros não. Sabe, Jó, infelizmente influenciado pela dor, ele vai lá na frente, ele vai questionar Deus: por que, Senhor? Que alguns pecadores parece que não passam pelo sofrimento que eu passo, que eu estou passando. Eu fui justo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E muitas vezes nós queremos fazer isso com Deus também. Nós queremos colocar Deus contra a parede. Nós queremos dizer para Ele que Ele está sendo injusto com aquilo que Ele está fazendo, sendo Ele o Senhor de toda a terra. O diabo, ele vai também, além de colocar você contra Deus, ele vai dizer que ele vai argumentar: é mais fácil ser fiel quando se tem tudo. Mas é interessante que Jó, mesmo sendo o homem mais rico do Oriente, ele estava sempre preocupado em agradar a Deus. Não era porque ele tinha tudo que ele era fiel, porque quando Jó perdeu tudo, ele também se manteve fiel. O diabo, ele também induz o coração dos homens a praticarem o mal, roubos, assassinatos. É isso que vai acontecer. Os sabeus, os caldeus, vão ser aquelas pessoas manipuladas para poder praticarem o mal contra Jó. Ele faz pensar que Deus é responsável pelas desgraças humanas. O texto bíblico vai dizer que os servos de Jó, eles vão falar o seguinte: fogo de Deus caiu e destruiu todo o rebanho e destruiu os teus servos. Fogo de Deus! É assim que o diabo faz.
ele sempre vai procurar fazer pensar que Deus é responsável pelo mal que acontece no mundo. E no verso 19 fala que o diabo, ele pode até mesmo manipular as forças da natureza. Sabe, se você pensa que algumas tsunamis, se você pensa que determinadas ventanias, se você pensa que algumas alterações na esfera da natureza, elas são responsabilidade de Deus, eu quero dizer para você que muitas dessas desgraças que levam destruição humana são ações malignas. Ações cujo objetivo é colocar em dúvida o caráter de Deus. Por isso eu quero encerrar falando sobre o último ponto. Precisamos confiar na sabedoria de Deus. Primeira coisa que a gente vê no verso 6 é que quem é esse Deus? Por que, nós devemos confiar na sabedoria de Deus? Primeiro, o verso 6 fala que ele é servido pelos anjos. Os anjos são seres muito mais poderosos do que nós. Os anjos são seres que, inclusive, até a Bíblia relata que alguns deles tiveram a ousadia de se rebelar contra Deus, dentre eles o próprio diabo, o próprio Satanás. Eles são seres poderosos, muito mais poderosos do que nós. Mas esses mesmos seres poderosos, eles reconhecem também a autoridade de Deus, eles reconhecem o poder de Deus, tanto que não apenas os anjos, mas o próprio Satanás se colocou no meio deles. E para quê? Ele estava querendo conseguir uma autorização para os seus intentos malignos. É interessante também, porque nós podemos confiar em Deus, porque Ele conhece as intenções malignas de Satanás. A pergunta, de onde você veio, sugere que Satanás já estava mal intencionado, e Deus já sabia. E Deus faz o que no verso 8? Ele se antecipa às intenções de Satanás. Ele vai entrar argumentando, certamente você viu o meu servo Jó. Não há homem íntegro, justo, que teme a Deus e evita o mal, como o meu servo Jó. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Deus estava se gabando diante de Satanás, porque Satanás foi alguém que teve o privilégio de habitar no céu, teve o privilégio de estar na presença de Deus e foi infiel. Um homem que nunca esteve no céu, um homem que não conhece a presença de Deus como Satanás conhecia, era muito mais fiel, era totalmente fiel a Deus. E sabe, Deus está mostrando para Satanás, está dizendo, olha, está vendo este homem? Ele é fiel. Você, infelizmente, foi traidor. Este homem é um exemplo muito maior do que você. E aí o diabo ele fica ainda mais irritado. Então tá bom, faz um teste com ele. Se ele é tão fiel assim, deixa eu tocar nas coisas dele, deixa eu tocar. Deus conhecia o coração de Jó. E aí vem uma coisa, porque Deus não permite que você passe por nada que você não possa realmente suportar. Deus sabia que Jó, ele sairia com louvor daquela prova. Quando Deus permite que a gente passe por momentos difíceis, meus amados, eu posso te dizer com certeza, 1 Coríntios vai falar sobre isso. Vai falar o apóstolo Paulo que não vem tentação que não seja humana. Deus,
Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. 1 Coríntios 10, verso 13, vai falar sobre isso. Sabe? E sabe o que acontece? Deus, ele fica nos observando. Ele observa e se alegra com aqueles que são fiéis. E uma última coisa que é dito nesse texto é que Deus tem controle total das ações de Satanás. O diabo nunca vai agir além do limite que lhe foi imposto. Por mais que ele tenha um poder destrutivo, por mais que ele tenha más intenções, ele nunca vai agir além do limite que lhe foi imposto. Mas aí talvez, chegando nesse momento, você esteja se perguntando, poxa, mas se Satanás é o principal responsável pelos sofrimentos da humanidade, por que Deus permite que ele atue? E aí eu vou dizer para você, então, três respostas que eu entendo que sejam apropriadas para você compreender. A primeira delas, para mostrar a diferença entre justos e ímpios. Os justos sofrem, mas não renunciam o seu amor e a sua fidelidade a Deus. Os ímpios negociam a sua fidelidade para acabar com seu sofrimento. E é isso que nós vemos, né, aqui em Jó, no versículo 21. Jó não negocia sua fidelidade. Ele vai dizer, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda coisa é que Deus permite que Satanás atue de forma controlada, porque os sofrimentos que ele imprime na vida do justo vão até o limite que Deus sabe que nós podemos suportar. E qual é o motivo? Lapidar as suas vidas para um uso ainda mais glorioso. Nós estamos no início do livro de Jó, mas ainda chegaremos ao final do livro de Jó. E no final do livro de Jó, a história muda. Convido você a conhecer o final do livro de Jó. Sabe, mas uma coisa que eu quero destacar é que Deus não permitiu Jó passar pelo que ele passou à toa. Deus não tem prazer em permitir que você passe por sofrimento sem motivo. Deus não tem prazer que você passe por sofrimento sem que haja um plano. Mas sabe qual era o plano na vida de Jó? Eu vou dizer para você. Você tem uma Bíblia na mão? Você tem o livro de Jó na tua mão? Esse plano é que você tivesse em suas mãos um testemunho que impacta e vem impactando inúmeras gerações. Quantas pessoas não se levantaram, quantas pessoas não foram transformadas porque Jó manteve-se fiel e a sua fidelidade rendeu-lhe uma história, um testemunho de vida que o levou, geração após geração, a fazer mudanças em muitas outras vidas. Deus tinha um propósito, um uso muito mais glorioso para Jó. E a última coisa, para nos tornar conscientes de que nós não devemos colocar a nossa esperança nesta vida. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, e em meio à sua dor, ele revela que o seu coração ainda não conseguia enxergar além das circunstâncias. Por mais que Jó não tivesse um coração apegado, a dor, por um certo momento, fez com que ele não enxergasse esse propósito maior de Deus. Olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, que esperança eu posso ter, se já não tenho forças? Como posso ter paciência, se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Veja que Jó, ele estava tentando encontrar suas soluções ali. E às vezes a gente, quando está com as mãos amarradas, a gente se esquece. Quando a gente está num momento de sofrimento, a gente se esquece que há um Deus que cuida das nossas vidas. Satanás, ele sempre está procurando ocasião para destruir vidas, especialmente dos servos de Deus. Mas Deus, que conhece as suas intenções, limita as ações de Satanás.
ainda que Ele permita que nós sejamos provados por certo tempo. Ele permite que nós sejamos provados pela dor, pelo sofrimento, para tornar ainda mais evidente aquilo que existe dentro de nós. E a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é: jamais deixe de confiar em Deus ou culpá-lo, né? Não o culpe pelas desgraças que acontecem na vida. Porque você deve se lembrar de uma coisa: tudo o que você possui, sua família, seus bens, sua saúde, tudo isso vem das mãos de Deus. Portanto, a nossa confiança tem que estar voltada para Ele. E a única maneira de você vencer a Satanás é você se lembrar de que Deus é sábio, de que Ele não erra. Confie na sabedoria de Deus e você vai dar a volta por cima. Porque a sabedoria de Deus que nos ama jamais desejou o mal para nós. Pelo contrário, lá em Jeremias 29:11 ele fala assim: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, de lhes dar um futuro e uma esperança, diz o Senhor. O versículo-chave da mensagem dessa noite que eu quero deixar para você é exatamente Jó 1:22, que fala assim: em tudo isso, ou seja, em toda a sua dor, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Queridos, aonde você estiver agora, seja qual for o momento que você está vivendo, baixe sua cabeça, como se estivesse rapando a sua cabeça. Seja submisso, seja humilde em reconhecer que Deus é Deus, que você não é Deus, você não conhece as coisas que acontecem nos ambientes espirituais, você não está nos ambientes, transcendentais, você não sabe o que está acontecendo. Eu quero incentivar você nesse momento a apenas confiar no amor que Deus tem por você. Quero incentivar você a ir mais além. Talvez você esteja nos assistindo através da nossa plataforma exclusiva e queira tomar uma decisão. Coloque lá: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Jesus foi o Deus que se fez carne. Ele é aquele que estava com o Pai, veio entre nós. Ele também sofreu nossas dores. Ele passou pelo que nós passamos, mas Ele venceu e disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. E a gente precisa aprender a caminhar junto com Jesus. Pai querido, eu quero em nome de Jesus nesse momento, Pai, a todos esses que estão conosco, e aqui agora também eu coloco, meu Deus, a vida do pai da Carla, coloco, meu Deus, também a esta pessoa que ela menciona, que está, meu Deus, com a Covid-19, a todos estes, ó Deus, que sofrem, a todos esses que fazem perguntas, a todos esses que carecem da Tua graça, das Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor, primeiro de tudo, lhes dê a segurança da Tua sabedoria, que não haja questionamento em seus corações, apenas uma firme confiança de que o Senhor não desampara os que em Ti confiam, e que há uma história na Bíblia de alguém que sofreu muito mais do que nós, mas que, meu Deus, o final desta pessoa, o final da vida de Jó, foi muito mais glorioso. Tão somente porque ele passou pela prova, tão somente porque ele soube confiar e esperar, tão somente porque ele não abandonou o seu amor a Ti, apesar dos seus questionamentos, apesar das suas dúvidas, ele se entregou, ele rapou a sua cabeça, ele se colocou em submissão, ele se humilhou na sua presença, ó Deus, e é isso que nós fazemos agora. Nós nos entregamos nas suas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor carregue em paz nossas vidas e o nosso coração. Que não haja temor, mas haja confiança.
Que as notícias, mesmo que sejam ruins, não venham a tirar nosso coração de Ti, mas que nós nos mantenhamos no caminho. Como diz no Salmo 91, aqueles que em Ti confiam não temem as más notícias, porque sabem que o Senhor os cerca por trás, pela frente, pelos lados. O Senhor está com o seu povo, está a nos guardar. Se algo ruim tem que nos acontecer, é porque algo mais glorioso ainda vai estar por vir. Meu Deus, o Senhor sabe, nós não sabemos. Que nós possamos nos entregar em Tuas mãos, porque só Tu és Deus. Essa é a minha oração, Pai, por cada vida que está conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.